Olá, bem-vindos e bem-vindas. Saber Viver é um programa para seu envelhecimento, para sua velhice, para seu longeviver satisfatório. Hoje estamos recebendo aqui na nossa bancada do Saber Viver 60 Mais a doutora Cosmélia Folha. Cosmélia é habilitada em Direitos da Pessoa Idosa, ex-presidente da Comissão Especial do Idoso da OAB Alagoas, advogada coordenadora da Comissão dos Direitos Sociais da ABNCJ e diretora jurídica da Abras. Seja bem-vindo ao nosso programa Saber Viver 60 Mais, doutora Cosmélia. É um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Eu agradeço o convite, Silvestre. É um prazer a gente poder estar tratando desses temas que a gente vai conversar a seguir para fomentar, divulgar o direito da pessoa idosa em sociedade cada vez mais. Professora, né? Cosmélia também, né? O mês de junho passou, uma data de peso bem jurídico, ou é simplesmente simbólico pelos movimentos que a gente vê. Eu estava conversando com você que geralmente as palestras, os movimentos, os encontros para se falar de violência contra a pessoa idosa, nós fazemos para idoso. Esquecemos a família, esquecemos a sociedade, que são os possíveis agressores. O que a gente tem que atentar é que a sociedade brasileira envelhece cada vez mais. A expectativa de vida aumentou. E com isso, a sociedade tem que estar preparada para abranger essa população, acolher essa população, respeitar seus direitos e proteger seus direitos. E quando a gente fala do mês de proteção ao idoso, de combate à violência contra o idoso, você fala bem. Porque a gente só tem como público idoso, quando deveria estar jovem, adolescente, adulto, criança. Todos têm que participar desse momento de proteção de violência contra o idoso, que não é só no mês de junho. É o ano inteiro que a gente tem que estar batendo nesse tema, estar atentando a isso. O Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa não é apenas 15 de junho, e sim todo dia. Todo dia a gente tem que bater contra essa violência, a gente tem que combater. E a violência, infelizmente, às vezes começa em casa. A violência começa com a discriminação, com o etarismo. A violência começa com a presunção de incapacidade da pessoa idosa. A violência tem também com o preconceito sobre é idoso, já é um demente, que é século XXI, mas que a gente acaba vendo isso ainda constante. Existem umas importunações, vamos dizer assim, bem sutis, né? Que às vezes se estende a ser uma violência mais intensificada. Essas importunações acontecem assim, de contato intrafamiliar, comunitário, de todos os cantos, que às vezes você faz uma importunação, você faz involuntariamente, e não está sabendo nem o que está fazendo, mas o idoso reconhece, às vezes fica caladinho, não diz nada, até porque já é uma essência, quando você chega a uma certa idade, de não, né, entrar em confronto. E como é que a senhora vê essa importunação contra a pessoa idosa, que se limita, tem uma associação como importunação sexual, como importunação da mulher? Como é que a senhora vê esse trato que a gente não conversa muito sobre essa importunação? Por exemplo, a importunação. A idosa vai num ponto sai com seu violão para a sua escola de ukulele e quando chega no ponto do ônibus, a pessoa, uma jovem olha assim para a pessoa com aquele desdém, como quem ela não consegue mais ser uma estudante de ukulele. É uma importunação. É um ataque, né? E a gente tem que ver que a questão da importunação é um desrespeito à pessoa idosa. Mesmo como um crime. Mesmo como um crime. Porque o que é que a gente tem que observar? De evitar o preconceito, a presunção de que o idoso ele já não serve para a sociedade. Temos que combater o preconceito de que o idoso já está demente. O idoso, nos dias de hoje, observando a população,
maior longevidade, maior integração a partir das faculdades das pessoas idosas. O ensino voltado para ensino médio também para as pessoas idosas, a alfabetização para a pessoa idosa. E o idoso que também é um artesão, o idoso que é um músico, um idoso que também usa essa parte de cultura para sair do ócio de sua casa. E a importunação vem com olhares, com palavras, com gestos. Às vezes, e volto a dizer que o mal pode estar em casa. Ah, que ousadia da voinha querer estar dançando e cantando. É uma narrativa que importuna. Porque ela não pode continuar dançando e cantando se dançava e cantava enquanto jovem. A vida dela parou a partir dos 60 anos, quando tornou-se idosa. É um tipo de importunação. Se houver uma constância nisso, um tipo de assédio. E a gente vai observar o reflexo disso como talvez uma caracterização de um crime, né? É costume nosso, a senhora palestrante, a senhora professora, para o segmento idoso, em cima da direita, mas é costume de qualquer pessoa da área de gerontologia sempre focar, quando se fala em violência contra a pessoa idosa, na questão do financeiro. É uma questão, porque mexe com toda a família, né? A questão financeira não é só questão do abuso financeiro. Mexe no psicólogo, né? Na mente do idoso, nas relações, né? São quebradas. É um problema muito sério. Como pode ser denunciado juridicamente esses abusos financeiros? Vamos trabalhar, doutora Cosmélia, na questão inicial, porque quando chegar lá, quando chegar no rombo da conta de não sei quantos milhões, é outra coisa. Vamos trabalhar no início, no acender da vela. Vamos entender o acender da vela. Vou dar um exemplo. Um casal de idosos que tem 3 ou 4 filhos. 2 filhos com a situação financeira razoável, não precisam de ajudas daquele idoso que trabalhou a vida inteira e comprou casas e tem carro, vive de sua aposentadoria e tem até um dinheirinho para investir. Os outros 2 filhos que não têm uma situação financeira tão boa, começam a dizer assim: pai, mãe, eu trabalho muito, vou deixar meus filhos morando com vocês. Eita, a senhora acendeu a vela. Aí aquele carinho de criar os netos passa a ser uma despesa. Os avós vão pagar a escola do neto, vai pagar lanche do neto, moradia do neto, brinquedo do neto, viagem para o neto. Só que ele não foi perguntado se ele queria essa despesa. É o início do abuso. E né? essa vela, vamos dizer assim, é acendida de pingo. De pingo. Um dia é uma coisa, um dia é outra, né? E cria uma situação. Nos dias de hoje, casos concretos aparecem no nosso escritório de pessoas com certa renda baixa e pessoas com alta renda. O que é que acontece? Eita, mãe, eu preciso fazer um financiamento, mas não tenho limite no meu contra-cheque. Fulano, seu neto, é aquela pressão psicológica. É seu neto, não é para mim. Tanto que a senhora gosta dele. O seu primeiro neto, ele precisa viajar e fazer um curso de inglês fora. Aí cria um sentimento de culpa. A avó tem apenas a aposentadoria, vamos pensar nisso. Mas ela pode fazer um consignado. Faça isso, mãe, depois eu lhe pago. E esse pagamento não vem. Isso é violência patrimonial. Só que o idoso perceber que isso é uma violência, vai esperar maiores repetições, uma frequência maior, porque inicialmente ele pensa assim: não, eu estou agradando meu neto, eu estou presenteando, eu estou ajudando no crescimento, na educação dele. Só que isso começa a ser repetitivo. Ou seja, cercear a liberdade do idoso e a autonomia, né? Porque quando joga o sentimento, né? Sim. Joga o sentimento. Há uma pressão psicológica, uma violência psicológica, na verdade, porque a filha diz que não pode pagar o curso de inglês do filho dela no exterior.
Mas a avó, que também tem uma condição não tão alta, pode buscar um empréstimo consignado. Aquele empréstimo não foi vontade da avó, não foi vontade daquela senhora idosa. Ela foi coagida psicologicamente a fazer aquilo. Na sua experiência, qual desses crimes é mais difícil de provar na justiça? Importunação, abuso psicológico, como a senhora bem falou, ou a violência física? Eu acho que a violência psicológica. Porque o próprio idoso... Vamos para outro exemplo. O casal de idoso ou idoso sozinho, avô ou avó, já não pode mais morar sozinho. Precisa de um cuidador. Revela isso para os filhos. Um dos filhos disse, não, vó, não, mãe, você vai morar comigo. Então separa um quarto na casa para aquela pessoa. E aquele dinheiro que ela iria pagar a cuidadora passa a ser utilizado para a sobrevivência dela na casa do filho. E a violência psicológica vem assim. As despesas aumentaram, mãe, porque você está aqui. Começa a pegar o cartão da mãe da aposentadoria. E ela cede. Por que ela mesma não pode buscar com o cartão dela, sacar no banco e repassar o dinheiro para o filho? Ela já teve a autonomia de vontade dela cerceada quando ela cede o cartão. E depois vem a privação da vontade da pessoa idosa em realizar encontros com amigas, em atender ligações telefônicas, problemas de saúde que ela possa ter e que está incomodando os outros moradores da casa. E aquilo vai criando nela uma situação de não incomodar. Isso é uma violência psicológica. Ela silencia, ela chora, ela se subordina aos comandos do dono da casa, do chefe da família, porque ela ali é uma visitante, porque ali ela só tem um quarto, porque ela, em tese, não faz parte da família, porque é uma família criada pelo filho. A família dela era o esposo, ela e os filhos dela. A partir do momento que ela não tem mais essa família e tem que morar na casa do filho, ela se subordina às regras do filho. Só que aí acaba o carinho, né? Acaba o carinho e a gente vê o carinho transformar-se em pressão psicológica, abuso, violência. Doutora Cosmélia, eu me lembrei de uma coisa que eu sempre gostei de trabalhar. Tem como a pessoa idosa se blindar por um invólucro para não ser atingida com esses tipos de importunação? Diria assim. Agora vamos virar a chave, né? Nós falamos de quem abusa, de quem é abusado, mas agora estamos numa situação de qual é a blindagem que a gente pode ter, qual a prevenção que a gente pode ter. Morar sozinho é bom, mas tem suas consequências e implicações. Sim. O idoso, né? Você se calar e consentir também tem suas implicações e tem as consequências. O grande problema, Silvestre, é porque você está em uma casa de sua família e o agressor é seu neto. O agressor é sua nora. O agressor é seu filho. Pessoas queridas. Como uma pessoa idosa vai conseguir, primeiro, perceber essa violência psicológica? Como ela vai reagir e como ela vai combater? Quando ela começar a se impor, talvez venham discussões e a moradia naquela casa já não seja mais saudável para ela. Porque ela deixou de silenciar e se submeter às pressões psicológicas, à violência psicológica, o que também não é sadio, e agora vem para o embate. Eu entendo que morar só é perigoso para uma pessoa idosa. Ter um cuidador seria o ideal, morar e ter seu cuidador. Mas nem todos têm situação financeira que permite isso. Então, as instituições de longa permanência para a pessoa idosa, eu acho que talvez seja mais saudável para essa pessoa. Os centro-dias. Os centro-dias, onde os idosos... Então, isso já é falta de políticas públicas. O governo também tem responsabilidade com essas violências. Sim.
Na verdade, a gente tem um arcabouço jurídico muito bom no Brasil. Temos o Estatuto da Pessoa Idosa, a Política Nacional da Pessoa Idosa. Temos muitas leis protetoras. Porém, a eficácia social, o reflexo dessa lei em sociedade, no cidadão idoso, a gente não percebe tanto. A gente precisa mais deixar esse idoso viver em sociedade como ele viveria se jovem fosse. Doutora, na sua experiência, qual desses crimes é mais difícil de provar na justiça? Ah, foi o que nós falamos nisso, né? Sim, a violência psicológica. Eu fiquei tão assim, chocado, porque imagina, né, com essas imagina situações. Só, a gente vai provar essa violência psicológica com o reflexo do que vai acontecer na vítima. A depressão. Ela pode se automutilar. Ela pode se isolar. Mas para que a gente prove isso, ela precisa fazer um acompanhamento psicológico. E se ela não tiver condições financeiras de fazer o acompanhamento psicológico, quem vai me dar esse laudo? Essa pessoa vai ter coragem de ir à delegacia de proteção da pessoa idosa narrar tudo isso? No nosso escritório, como falo, temos clientes que passam por situações de violência, mas dizem, mas é meu filho, doutora, ele vai ser preso. A consulta morre ali. Não avança para o processo, porque você está identificando como agressor seu filho. Olha, nós estamos no Estatuto da Pessoa Idosa que prevê penas diferentes para cada tipo de violação que nós conversamos aqui. A senhora pode explicar como funciona a dosimetria da pena para casos de importunação versus casos de patrimônio? Olha, a questão da dosimetria da pena, seja para qualquer hipótese de crime, vai ser auferida, medida, estipulada essa pena com a verificação no caso concreto do dano causado, da lesão causada, a forma que ela foi feita. Lembrando-se que um crime contra a pessoa idosa é um crime contra uma pessoa vulnerável biologicamente. E essa vulnerabilidade, ela faz com que possa ser tido como um agravante. A gente tem que perceber, não só na questão jurídica, é como você praticar um crime para uma pessoa que não pode ter defesa. A violência psicológica, a violência patrimonial, a violência física é contra a pessoa idosa talvez menor do que a violência psicológica e a violência patrimonial. Porque ela acontece no silêncio, no dia a dia, ela acontece de uma forma que o idoso às vezes não percebe. Quando a gente fala de violência patrimonial, um idoso que sobrevive apenas de sua aposentadoria e tem toda a sua aposentadoria comprometida com empréstimos feitos em favor de terceiros, como é que esse idoso vai provar que ele não teve vontade de fazer aquele empréstimo? Com base em casos vivenciados para a senhora, qual vamos dizer assim, a violência que mais cresceu nesses últimos tempos, depois da pandemia, né? Que a gente sabe que teve um crescimento muito grande, porque as famílias... Na pandemia, eu acho que foi bem mais fácil se divulgar os tipos de violência que poderia acontecer, se divulgar a prevenção, se divulgar como tomar decisões, o idoso, mas depois teve um relaxamento, vamos dizer assim, e todo esse movimento de violação voltou. Na sua experiência, na sua vivência do dia a dia do seu escritório, o que é que chega mais lá de tipo de violência? A violência sexual, que acontece muito, Sim. Só são subnotificadas, né? A violência patrimonial, a violência física mesmo. A situação de violência sexual, foi bom você apontar isso. A gente deve ter uma margem negra muito grande sobre isso. Porque o idoso e a idosa, ela não vai revelar tão facilmente que sofreu um abuso, uma violência sexual.
Nesses meus 20 anos de advocacia, eu só tive 2 casos de violência sexual no escritório, que a gente pôde trabalhar. Mas a gente percebe que a violência sexual acontece nas nossas palestras. O próprio público vem, doutora, mas aconteceu isso comigo. Aí a gente vai e diz, mas isso é um tipo de violência sexual. Mas o que eu vou fazer? Tem que denunciar, tem que ir à delegacia, tem que registrar o boletim de ocorrência. Mas o problema é a vítima acabar levando à delegacia um parente, um amigo, porque existe também hipótese de violência sexual onde idosos foram dopados por amigos em uma festa que era de convivência, né? Com relação ao maiores índices de violência, em nosso escritório a gente percebe mais a violência patrimonial, de forma gritante, a cada dia mais. Netos que fazem faculdades de direito, de medicina, particulares, e os avós que custeiam. Mas eles custeiam sem poder custear. Ou então, ainda que tenha uma situação financeira razoável, custeia, mas está privando de uma viagem que ele poderia ter feito, um investimento que ele poderia ter feito, um tratamento médico que ele poderia ter feito. É a questão de você retirar do idoso o patrimônio dele e usar em benefício de um terceiro. Como eu falo, situações de empréstimo. A gente teve uma situação lá no escritório que a cliente, ela sacou, acompanhada de um terceiro, um estranho, não era familiar, 300 e poucos mil reais do banco, em 2 dias. Ela não era curatelada, era uma pessoa capaz para a prática dos atos civis da vida, então o gerente não achou estranho. Ela fez saques no caixa rápido e outros na boca do caixa realmente. 300 mil reais. Ela estava acompanhada de um possível namorado que pediu dinheiro emprestado a ela. Ela foi enganada por essa pessoa por alguns meses, que disse que veio à cidade dela, encontrou-se, foi assaltado, ficou sem dinheiro e ele precisava disso. Aí você diz, como alguém vai dar 300 mil reais para outro em 2 dias? Lembre-se, vulnerabilidade biológica. Possível vítima de crime psicológico, de violência psicológica da família. Ela não contou nada para ninguém sobre esse dinheiro. Quando ela percebeu que o rapaz não voltaria, foi que ela entendeu que tinha acontecido o golpe. Doutora, eu estou aqui assim, a senhora falando e eu imaginando, a gente vê isso num trama da novela agora, dessa novela. E às vezes a gente pensa, não, está passando ali na televisão, é um trama, é um divertimento. Olha, não algumas pessoas ainda acham que você assistiu um trama desse que a senhora falou, de idoso ser enganado, de uma idosa ser enganada por um cara possivelmente mais jovem, bonitão, e a gente vê na televisão e diz, não, é um trama, é novela, não é novela, é real. A doutora falou aqui, ela foi. É caso concreto. Concreto. E isso acontece, e principalmente agora, no letramento digital, né? No letramento digital, porque eu acho o seguinte, me desculpem, é uma política necessária, sabemos que nós temos de ensinar os idosos a usarem o telefone celular, mas não é letramento digital. Aprender a entrar no WhatsApp, a entrar no TikTok, a entrar no YouTube, seja lá no que for, no Instagram, seja lá o que for. Nós temos de aprender o mundo virtual, que é muito mais complexo. Muito mais perigoso. Muito mais perigoso. Porque o idoso, ele recebe links no WhatsApp dele e abre, e compartilha, ele sabe digitar, e manda. sabe. Ah, mas quem me mandou foi minha amiga. Ali tem um vírus, ali vai conseguir as informações bancárias dela, que ali tem o aplicativo do banco. Aí
a gente tem que mostrar isso ao idoso. Mas mostrar de uma forma que ele não se sinta vulnerável ou discriminado. Ah, tá me dizendo isso porque eu sou idosa. Você acha que eu não sei me proteger? Porque o idoso, geralmente, ele é vítima de crimes que ele teve medo de dizer à família e ser julgado. Por ser um boboca, por ser já idoso, tá ficando demente, você tá... Não é ativo. Você tá ficando broca, como é que você cai numa história dessa, né? A história do bilhete sorteado que fulano ganhou na Lotomania. E ele quer vender o bilhete da Lotomania porque ele precisa do dinheiro urgente. Já teve cliente que caiu nessa história. Doutora, e o bilhete não tinha sido sorteado nem premiado. E perdeu dinheiro. Doutora Cosmélias, se a senhora pudesse deixar um único recado jurídico para as famílias e para os idosos sobre conscientização da violência contra a pessoa idosa, qual seria? Acho que vou ser ousada. Eu vou dar um recado para a sociedade. Ouça, converse, fale, interaja. As famílias dos dias de hoje, eu também atuo bastante em direito de família, sucessões também. Existem 4 pessoas na casa, cada um no seu quarto. São estranhos morando em uma casa. Eles não conversam. Filho, marido, esposo, neto. Às vezes ainda conversa um pouquinho com a empregada doméstica. E é essa falta de conversa, essa falta de troca de experiência. Eu me recordo de meu pai contando histórias do pai dele. Meu pai faleceu e hoje eu conto histórias dele. Mas no século XXI, no escritório, eu tenho clientes que não sabem a data do nascimento do pai, nem da mãe. Como isso pode acontecer? Porque não conversam, porque não interagem. A tecnologia veio para ajudar, mas esquece no almoço, no jantar, no café da manhã, conversem, troquem experiência, o que aconteceu na escola, o que aconteceu no trabalho, o que foi bom, o que foi ruim. Assistam o filme juntos, conversem sobre o filme. Porque a conversa, o diálogo, a interação, a empatia só vem quando eu conheço você. A gente tem redes sociais com frases lindas, repostadas, mas quando você pergunta, oi, tudo bem, como você está? Que aquela pergunta, tudo bem, como você está, não seja, tô bem, graças a Deus, e você vai embora. Que você perceba se aquele tô bem, graças a Deus, é real ou não. Que você sinta a sensação que o outro está querendo te passar de tristeza ou de alegria. É muito triste, porque se você tem vós, pais, filhos, netos, isso tem que interagir. Esse núcleo, que é a base da sociedade, eles têm que se conhecer e só se conhece com conversa. E só se conhece com vivência. E evita preconceito, e evita violência, e evita discriminação. Em todos os aspectos. Quando o neto sabe que tem que pedir bênção ao avô, à avó, que tem que ajudá-la a levantar da cadeira por dificuldades que ela tenha, porque ele também vai envelhecer. E ele vai ter essa dificuldade de se locomover. Que ele tem que ter paciência para ouvir a avó que fala mais lentamente que os outros. A gente tem que aprender, e isso eu digo comigo mesma, que eu sou meio que ligada no 220, muito rápida, às vezes, nas minhas tarefas. Mas a gente tem que entender. Uma pergunta rápida que eu consiga responder, talvez você não consiga. Quando você é idoso... É uma violência, né? Se você não querer... Você tem dificuldade de entender, né? Não, eu não vou dizer que é violência ainda, mas é a falta de preparo para a vivência. E daí pode surgir uma Pode surgir. Então a gente tem que aprender a entender que um menino de 20 anos pode responder mais rápido do que o de 40, do que o de 50.
e do que o de 60. E aí, cada um tem seu tempo e a educação está em saber ouvir cada um. Doutora Cosmélia, infelizmente nosso programa terminou o tempo, mas estava assim, suas lições foram fantásticas. E nós queremos ter mais momentos desse, de tranquilidade, de paz, anti-violência à pessoa idosa. Eu deixo um tempo aí para a senhora fazer suas considerações finais. Eu agradeço pela oportunidade. Eu, de forma singela, entendo que envelhecer é um presente. E com esse presente, né, nós encerramos aqui o Saber Viver 60 Mais, que quem quiser rever esse programa e outros, olha, nós temos várias lições lá, não é só na área de direito, psicologia, cuidados. É só lá no YouTube, no canal do programa Saber Viver 60 Mais inscrito, e no canal do YouTube, TV Assembleia AL. Doutora Cosmélia, muito obrigado pelas suas lições. Eu que agradeço, espero ter colaborado e que a gente possa aprender a viver para envelhecer sadiamente, para envelhecer ativamente e para respeitar o cidadão idoso. Meu telespectador, muito obrigado por nos acompanhar, por estar presente. Até outro programa Saber Viver 60 Mais.